Uma boa noite, meus amados irmãos, irmãs. Gostaria de convidá-los para um tempo de oração e assim juntos vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Vamos orar. Bendito Deus, querido Pai, no grande nome de Jesus, nós estamos aqui debaixo do Teu nome, debaixo da Tua palavra, pedindo a condução do Teu Espírito neste momento, usando esta ferramenta para que a tua palavra viva, eficaz, poderosa, possa alcançar todas as pessoas que estão agora aqui, Senhor, conectados. Nós te rogamos, no grande nome de Jesus, teu amado Filho, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos hoje avançar um pouco mais nesse estudo sobre Davi. Nós estamos vendo esse tema tão maravilhoso. O tema é o mergulho na natureza terrena da nossa humanidade. E aqui hoje nós vamos estudar o capítulo 16. Se o Senhor nos permitir, vamos entrar dentro desse capítulo, mergulhar na sua história e extrair lições importantíssimas para a nossa vida. Se todos vocês puderem atentar, saberão que aqui neste capítulo 16, nós temos duas histórias principais. A história de Samuel indo até Belém para a consagração de Davi, e depois a história de Davi na corte de Saul. Este capítulo 16, ele vai entrar nesses dois assuntos. E como fizemos da outra vez, não tem como a gente ler todo o capítulo e vendo detalhes por detalhes. O que eu vou fazer é extrair lições. Porém, quero encorajar a todos vocês a ler este capítulo. 1, 2, 10, quantas vezes você puder ler e memorizar essas histórias. Meus irmãos e irmãs, é fundamental para nós, em especial aqueles que têm o encargo da palavra, nós precisamos conhecer as histórias da Bíblia. Essas histórias nós precisamos conhecer com propriedade, conhecer o começo, meio e fim. Então, encorajo os irmãos a terem essa diligência para poder entrar nessas histórias e extrair as suas profundidades. Hoje eu quero mostrar alguns pontos, meus amados, que eu chamo de pontos paradoxais. Se você estudar a história de Saul e Davi, você vai ver duas linhas. Podemos chamá-las de linhas paradoxais. Você vai ver que esses dois reis, o primeiro e o segundo rei de Israel, Saul e Davi, eles seguem essas linhas paradoxais. E aqui, meus irmãos, nós temos que aprender lições importantes. Então, é fundamental que vocês observem essas linhas. Os dois reinos, de Saul e de Davi, foram reinos que duraram 40 anos. Cada um deles reinou 40 anos. O nome Saul e o nome Davi também têm seus significados. Davi significa amado, Saul significa desejado. São pequenos detalhes que formam esses paradoxos e que vocês vão extrair lições. Saul significa desejado, Davi significa amado. Ora, por que você vai vendo
essas histórias e vai extraindo esses detalhes tão importantes. Sim, nós temos que extrair. E porque aqui nós vemos a soberania de Deus em escrever a história. Deus desejou Saul. Deus desejou, Deus deu portas para ele, Deus abriu oportunidades. Era propósito de Deus? Claro que não. E a gente vai ver isso no paradoxo. Porque Deus trabalha com o homem em relação à sua obra pelo princípio do caminho da cruz. Davi, ele caminhou esse princípio da cruz. Saul não. Então, era desejo de Deus? Deus desejou? Desejou. Agora, era propósito eterno de Deus? Não. Porque Saul, ele não era fruto deste propósito. Ele era fruto do desejo do povo. E a gente vai ver isso. Mas em que sentido nós podemos entender que Deus desejou Saul? Deus desejou no sentido de que Deus não quer o mal para ninguém, porque isso não existe na natureza nem no caráter de Deus. Deus abriu todas as portas de oportunidades para que Saul pudesse exercer o seu reinado. Porém, à medida que nós vamos estudando os anos do reinado de Saul, nós vamos vendo que aquele homem que Deus abriu porta, que Deus demonstrou amor, graça, misericórdia, aquele homem que Deus deu a ele a oportunidade para que ele exercesse um grande reinado, ele fracassou. Vemos, por outro lado, um homem frágil, um homem, diferentemente de Saul, ele era ignorado. Saul era um homem que aonde ele chegava, ele se sobressaía. Davi não se sobressaía. Davi era o esquecido. Davi foi esquecido pela sua família, pelo seu pai, pelos seus irmãos. Diferentemente de Davi, Saul não. Saul era um homem de grande proeminência. Então você vai vendo esses paradoxos. Saul e Davi, dois caminhos. Esses dois caminhos são duas grandes lições. Um foi amado. E por que Davi foi amado? Porque Davi amou. Davi amava a Deus. Saul não amava a Deus. Saul era desejado, mas ele não conseguiu conquistar o coração de Deus. Porque à medida que os anos vão passando, nós vamos vendo as máscaras de Saul caindo. À medida que essas máscaras caíam, mais se revelava de um coração irado, amargurado, frio. Um rei que parecia mais um psicopata. Davi não. Davi era bem diferente de Saul. Davi era um homem compassivo, misericordioso. Ele era um guerreiro, ele lutava, ele batalhava pela causa do Senhor. Quando a Bíblia avança no estudo desses dois homens dentro dessa linha paradoxal, você vai ver a aparência deles. Em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2, diz que Saul era um moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro que fosse tão belo como ele. Disse que desde os ombros para cima, Saul se sobressaía a todos os homens em Israel. Isso está lá em 1 Samuel 9, 2. Davi, em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 12, diz que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Só fala isso. Mas ele era bem menor, bem pequeno, bem jovem. Possivelmente quando Deus o chamou, ele tivesse 17 anos. Talvez seria isso. Quando Deus chamou Saul, nós vemos assim, Saul, ele foi ao encontro de Samuel. Isso está registrado neste capítulo 9 de 1 Samuel, os versículos 2 a 19. Ele saiu à procura de Samuel porque ele estava atrás das jumentas do seu pai. Davi não. Davi foi Samuel que foi ao encontro de Davi. Vê a diferença? No chamado de Saul, ele foi ao encontro de Samuel. No chamado de Davi, Samuel vai ao encontro dele. Meus irmãos, Samuel, ele foi um dos profetas de maior encargo na história do povo de Israel. Em especial, nessa era da monarquia, Samuel, ele faz uma grande transição do período dos juízes para o período da monarquia.
ele era um homem de profunda experiência espiritual. Desde o seu nascimento, nós vemos que este era um homem singular. Quando você vê o chamado desses dois homens, Saul e Davi, então você vai vendo esses paradoxos. Como eles foram escolhidos? Aí vamos para um outro paradoxo. Saul, ele foi o desejo de uma nação. Está vendo? Ele foi o desejo de uma nação. No capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 5, diz que o povo diz para Samuel que ele já estava velho. Aí eles disseram assim: constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. O povo de Israel queria um rei que os governasse, como todas as nações tinham um rei sobre eles. Então, eles pediram esse rei. Talvez aqui nós encontremos o maior significado da palavra desejado, no sentido espiritual da vida de Saul. Agora, quando você vai para Atos, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21, diz assim, e esse texto, peço a vocês que estão estudando comigo, por favor, coloque esse texto de Atos 13, 21 com 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Está assim, então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis. Lembra desse texto? Da tribo de Benjamim. Aí diz assim, por um espaço de 40 anos. Eles pediram um rei. Está aí, eles pediram, eles desejaram um rei. Davi não foi o desejo de uma nação, até porque quando Deus escolheu Davi, nem os seus pais, nem a sua família havia contado ele. Se você estuda esse capítulo 16, eu disse para vocês, encorajo vocês a fazerem isso, vocês vão ver que quando Samuel chega até Belém, na casa de Jessé, ele foi usando uma estratégia que ele estaria indo ali para oferecer um grande sacrifício. Quando ele chega naquele lugar, os anciãos da cidade saem ao encontro de Samuel e perguntam para ele se era de paz a vinda dele. Samuel era um homem de tremenda envergadura espiritual. Toda a nação percebia a unção de Deus na vida deste profeta, o quanto ele era sério com as coisas de Deus. Então, o que ocorre? Quando Samuel vai até a cidade, a região onde estava Jessé e sua família, até a cidade deles, depois daquele sacrifício que ele faz com os anciãos, ele se retira para poder realizar um banquete na casa de Jessé. Agora você imagina que pai, que família é essa? Que um dos homens mais importantes, por que não dizer um dos homens de mais envergadura sobre todo o povo de Israel, envergadura espiritual, um homem respeitadíssimo, Samuel, ele chega na casa de Jessé, um banquete é realizado ali. Jessé ouve de Samuel as seguintes palavras: eu quero que você convoque todos os seus filhos e que eles passem diante de mim. Jessé convocou todos os 7 filhos, esqueceu de um. Ele não chamou Davi. Possivelmente, Samuel tivesse falado a Jessé qual era o intuito da sua visita de maneira exclusiva à casa dele naquele momento. Então você consegue imaginar o quadro? Isso é importante para nós. Fazer essa leitura é muito importante, porque Jessé não chama Davi, não chama o seu filho. Ele estava no campo. Ele só foi chamado depois que Samuel disse: nós não nos assentaremos à mesa enquanto esse rapaz não estiver entre nós. Por quê? Porque todos os filhos de Jessé passam diante de Samuel e Deus não escolhe nenhum deles. Nenhum deles. Aí você vê, irmãos, que Samuel possivelmente tenha entrado num conflito e ele pergunta: acabaram-se os mancebos? Aí Jessé diz: bom, é como se ele estivesse dizendo assim, irmãos, não está na Bíblia. Como se dissesse: bom, tem um, mas para o que você veio procurar não preenche a ficha. Tem um, o mais novo, ele é pastor de ovelhas,
Mas para o que você veio fazer aqui, ele não vai preencher os requisitos. Consegue fazer a leitura, irmãos? Talvez aí está por que Davi não foi contado. Você vê a diferença? Saul sobressaía, Davi não. Mas só que Davi não foi escolhido por causa do desejo de uma nação apostata. Davi foi escolhido por Deus. Veja que em 1 Samuel 16, no versículo 1, Deus diz para Samuel: enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi. Olha essa frase, me provi de um rei. Nós vamos estudá-la daqui a pouco. Aí, no versículo 12 deste mesmo capítulo 16, Deus diz para Samuel: eis o homem, levanta-te e unjo, pois é este. Está vendo? Aquele que, com certeza, Samuel não escolheria. Porque os três primeiros, com certeza, irmãos, preencheria os requisitos de Samuel, mas não o de Deus. Porque Deus escolhe diferente do homem. Deus vê o que o homem não vê. E se você estuda toda a história de Davi, você compreende por que Deus escolhe pessoas tão fracas, tão frágeis. Porque essas pessoas têm que passar pelo caminho da cruz. O caminho da cruz é o seminário de Deus, é o seminário dos chamados. Atos 3, 22, e aqui, meus irmãos e irmãs, eu quero que vocês coloquem esse texto de Atos 13, 22, junto desse texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, quando diz assim: e tendo tirado este, Deus tirou, Saul foi tirado, está vendo? E tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Está vendo aí? Então é muito importante você observar esses paradoxos. Veremos outros à medida que formos estudando a história de Davi. Mas vamos aqui entrar no capítulo 16. Vamos pegar a frase que eu já citei para vocês, essa frase que está no versículo 1 do capítulo 16 de Samuel, aqui de 1 Samuel, quando Deus diz: olha essa frase, me provi de um rei. Quer dizer, o que estava lá, que era Saul, não satisfazia o coração de Deus. Se você estuda esse termo provi no hebraico, você vai perceber que ele é genérico. Quando um termo é genérico, não é fácil você estudá-lo. Eu já disse isso em muitas oportunidades. Só para você ter uma ideia, essa palavra provi no hebraico, no Velho Testamento, ocorre 1.200 e poucas vezes. A primeira ocorrência é que vai nos dar uma direção para nós interpretar o sentido espiritual desta palavra neste contexto. Se você vai a Gênesis, capítulo 1, versículo 4, nós vamos ver essa palavra, quando diz que Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Interessante como essa palavra ocorre nesse texto, como esse texto pode ser colocado dentro deste contexto entre Saul e Davi. Deus fez separação entre Saul e Davi, sabe por quê? Porque um era trevas e o outro era luz. E Deus fez separação. É isso que essa palavra ganha no seu sentido espiritual. Me provi, eu fiz separação entre aquilo que é trevas e aquilo que é luz. Se você observar na história, Davi nasceu 10 anos depois de Saul. Saul era 10 anos mais velho do que Davi. Mas eu quero colocar aqui um texto muito interessante. Em 1 Samuel, capítulo 13, os versículos 13 e 14, diz assim. 1 Samuel, capítulo 13, os versículos 13 e 14. Vamos lá. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre.
Agora veja o versículo 14. Já agora, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem, está vendo aí? Um homem que lhe agrada. Veja a linda relação que existe dessa frase aqui do versículo 14 com aquela do versículo 1 do capítulo 16. O Senhor buscou para si, me provi, buscou para si um homem que lhe agrada. E diz, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Meus irmãos e irmãs, nós sabemos que o reinado já falei sobre isso, o reinado de Saul foram 40 anos. Saul, ele era 10 anos mais velho do que Davi. Possivelmente nesse capítulo 13, não sabemos quantos anos havia se passado, mas Davi era muito jovem, quando Deus já tinha colocado nele os seus olhos. O que nós descobrimos, irmãos, é que na obra de Deus é possível que existam muitas pessoas que não tenham chamado. Muitas pessoas que foram colocadas por conveniência, por circunstâncias. Assim como Saul. Essas pessoas existem na obra de Deus só com o intuito de satisfazer o que o povo quer. Como nós precisamos estar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, sou verdadeiramente alguém que o Senhor escolheu para exercer um encargo especial. Isso é muito importante. Veja que Deus, ele diz assim para Samuel aqui no capítulo 16, eu me provi de um rei. Depois Deus diz assim, ungir-me-ás, ungir-me, ungir para mim, a quem eu te designar. Essa frase é extremamente importante, porque ela é governamental, porque ninguém é ungido para o serviço. O ungir é para Deus, e Deus nos habilita para o serviço, a unção nos habilita para o serviço, mas em primeiro grau, em primeira instância, nós somos ungidos para o Senhor. Eu me provi, o Senhor buscou alguém para si, ungir para mim, porque o ministério, em primeiro lugar, ele é ao Senhor. Se este homem não se relaciona com o Senhor, ele não serve para ministrar o Senhor. Ele pode falar de Deus, ele pode ministrar de Deus, ele pode pregar a palavra de Deus, ele pode servir o povo com as verdades de Deus, porém é um ministério sem vida, é insípido, não tem eficácia, não tem vida, não tem graça, não tem revelação dos céus, não tem a sabedoria dos céus, não tem a mente de Deus, não tem a revelação do propósito eterno de Deus. É um ministério meramente natural, carnal, efêmero, vazio, sem sentido. Essas pessoas não tocam o trono, não tocam os céus, não tocam Deus, pregam sem vida, ministram sem vida, servem sem vida, servem com a força da carne, com a força da mente, com a força do intelecto, sem vida. Ficam forçando as coisas, ficam tentando arrombar a mente das pessoas, entrar no espaço das pessoas, mesmo usando a carapuça do evangelho. Isso não é ministério, isso não é serviço. O Senhor diz assim, eu busquei para mim, eu me provi, ungir para mim, ungir-me-ás. Vê aí, irmãos, que verdade extraordinária é esta. Isso contraria muito daquilo que as pessoas chamam de ministério em nossos dias. Um texto, irmãos e irmãs, que eu sugiro vocês depois ler, é Ezequiel, capítulo 44, os versículos 15 a 18, quando o Senhor vai falar aqui, é uma mensagem profética. O conteúdo é muito rico, mas falando assim na superfície, lendo apenas de maneira superficial. Diz assim, mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumprirem as prescrições do meu, é Deus que está falando, meu santuário, a casa é minha. Quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, esses levitas, filhos de Zadok, diz, se chegarão a mim,
para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Aí no versículo 16 está assim: eles entrarão no meu santuário, se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Estão vendo? Aí você pode ir até o versículo 18. Compreende, irmãos? Que coisa linda é isso. O que é o ministério? Ministério é ao Senhor. Paulo, quando ele vai falar do seu apostolado, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo não era apóstolo da igreja. Muitos se auto-intitulam apóstolos da igreja, das suas igrejas. Primeira coisa, os apóstolos de Cristo, eles não ministram na base da profissão, da base do título. Eles não se sobrepõem. Os verdadeiros apóstolos de Cristo, eles são enviados com o encargo de Cristo. O seu apostolado está no encargo de serem enviados e não do título. O título não representa nada, absolutamente nada. Na obra de Deus, esses títulos não têm o menor sentido, não têm o menor significado. Então não adianta as pessoas sobrepujarem, não adianta as pessoas acharem que se elas têm um título, isso dará a elas mais respeito, dará a elas alguma dignidade. Não adianta a dignidade sem a unção. Não adianta o respeito sem a unção. Não adianta, irmãos, alguém dizer que tem o respeito. Eu pergunto, você tem a unção? O que nós precisamos ver é a unção, é a vida, é o que flui. Essa pessoa que ministra esteve com o Senhor, ela tem consciência de Deus, tem consciência e tem dependência de Deus. Sabe quais são as implicações e a seriedade desse ministério? Então vamos avançar aqui no capítulo 16 de 1 Samuel. Aí, depois que aqueles filhos passaram, já contei a história, aí mandaram buscar Davi, e quando Davi entrou, Samuel pôde perceber a singularidade do seu olhar, ele tinha uma beleza na sua face. Aí Deus diz assim para Samuel, é lindo isso, irmãos. Deus diz assim para ele, levanta-te e unge, pois este é ele. É quem eu te disse. Samuel só não sabia quem era, mas Deus tinha do coração. E já tinha compartilhado isso. Eu tenho um rei, está no meu coração. Agora Samuel vê aquele rapazinho, Deus diz, unge-o. Aí no versículo 3, quero que você observe. Diz que tomou Samuel o chifre do azeite. Não perde essa frase de vista, meus irmãos e irmãs. Toma o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Imagine. E daquele dia em diante, essa outra frase. Não perde ela de vista. Sublinhe esta frase aí na sua Bíblia. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Agora observe. Nesses dois textos, nós temos uma compreensão do que é unção. O que é unção de Deus? Qual a diferença que existe de um homem divinamente ungido e de um homem que se auto-intitula, se auto-promove, se auto-coloca sobre as pessoas? Aqueles que são geralmente fabricados dentro de uma instituição, aqueles que são produto do meio. Davi não era produto do meio, Davi estava na solidão dos pastos, aonde ele levava as ovelhas. Davi estava ali, naquele silêncio. Ele não era produto da massa, como os seus irmãos. E Deus foi lá, na solidão daquele lugar onde ele estava, e o mandou chamar. Agora aqui você vê a unção. A unção, escute, é uma capacitação divina que ocorre sobre aqueles os quais ele escolhe para um serviço espiritual. Quando eu disse para vocês sobre o chifre, quando ele diz o chifre do azeite, o que significa essa palavra chifre? A tipologia do chifre é de autoridade.
Autoridade. Sempre na Bíblia, chifre vai falar de autoridade. Essa unção aqui é uma unção de autoridade, é uma unção de governo. Outro detalhe que eu quero que você tome nota nesse texto. Quando diz, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aqui está o significado prático da unção. Quando uma pessoa é ungida, o Espírito do Senhor se apossa, toma posse dele de maneira muito especial. Eu quero voltar aqui num ponto que eu estava deixando para trás, mas eu vou buscar esse ponto para poder ajudá-los a ver isso de maneira mais ampla. No versículo 11, quando Samuel pergunta para Jessé, acabaram-se os mancebos? Aí ele diz assim, ainda falta o mais moço. Eu quero que você note, para os estudiosos aqui, que gostam de detalhes, aqui tem um ponto que vocês vão amar. Essa frase moço, o mais moço, aliás, essa frase o mais moço, o termo moço aqui no hebraico é hakaton. Esta palavra hakaton, ela traz o sentido sutil da insignificância. É como se Jessé estivesse dizendo, não, o que tem aí não serve, é o menor. Estão entendendo, irmãos? Na leitura natural da nossa Bíblia, você não vai perceber isso, essa sutileza da insignificância. Mas quando você vai no original, é lindo. Porque quando Jessé diz para Samuel, ainda falta o mais moço, soa até bonito, soa até surpreendente. Aos ouvidos de Samuel ouvir aquilo. É isso que passa na nossa mente, mas não é. A palavra hakaton, ela traz o sentido sutil de alguém sem menor importância. É como se ele tivesse dizendo, tem, mas o que tem não serve. Para o que você veio buscar, Samuel, esse não serve. Meus irmãos, isso nos faz refletir que a nossa cultura, ela tem, por excelência, o valor ou atitude errada de julgar as coisas. Nossa cultura coloca os especialistas e profissionais numa consideração acima das proporções reais. A maneira como nós vemos, a maneira como nós avaliamos as pessoas. Às vezes nós damos às pessoas proporções muito acima do valor real delas. Só Deus sabe o valor real de uma pessoa. O valor real de uma pessoa é aquilo que se é medido diante de Deus e não diante de nós. Imagine que o homem que estava ali, naquele contexto, o homem que estava prestes a ser ungido por Deus para se tornar um dos mais proeminentes reis de Israel, estava sendo esquecido daquele banquete. Ele foi desprezado. Vê se isso não configura muito bem com o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 28. Quando Paulo diz que Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Ele escolheu as coisas desprezadas. Aquelas coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Por isso que Deus escolhe. Como é importante nós temos o discernimento espiritual para enxergarmos além do óbvio, além das informações negativas, da idade, da altura, ou do nível de inteligência, ou da capacidade que a pessoa tenha. Irmãos, irmãs, ver o valor e a dignidade lá no fundo da alma de uma pessoa é algo que somente Deus pode nos dar. E foi isso que Deus fez com Samuel. Samuel foi ajudado por Deus para poder ver essa singularidade na vida de Davi. Avançando um pouco mais, aqui é um paradoxo onde eu quero encerrar. Eu comecei falando de paradoxos, eu vou terminar falando de paradoxos entre esses dois personagens bíblicos, Saul e Davi. Os versículos 13 e 14 aí de 1 Samuel 16, se você quiser ler, diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aí diz que
Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora, olhe bem, tendo-se retirado Saul, é o texto seguinte, tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno atormentava. É claro, irmãos, que essa última frase aqui do texto ela tem que ser examinada à luz da Bíblia. Foi uma má compilação. Não é que da parte de Deus, um espírito maligno o atormentava. Não é isso. Essa é uma infeliz tradução do texto original. O que o texto aqui quer mostrar é o contraste. Quando o Espírito do Senhor saiu de Saul, Deus permitiu que um espírito o atormentasse. Se você estivesse, irmãos e irmãs, vivendo ali no ano 1020 a.C., nas imediações ali de Israel, você e todas as pessoas que estivessem prestando atenção naquele momento, do que se estava passando, ocorrendo em Israel, saberia que nessa época havia um homem chamado Saul, um homem muito importante, que se tornou um grande rei, mas que também, com o passar dos anos, este homem, ele da ascensão, ele foi à queda. Este homem era Saul. Então, esse paradoxo vai nos levar a refletir um pouco sobre a ascensão e queda de Saul. Porque nessa época aí, por volta do ano 1020 a.C., é o tempo em que Saul se tornou rei em Israel. E aqui, neste último paradoxo, nós vamos ver que, se por um lado o Espírito Santo tomou posse de Davi, por outro lado o Espírito Santo deixou Saul. O que aconteceu, irmãos? O que significa aqui o Espírito Santo deixar o Saul? E, consequentemente, um espírito maligno atormentava. Isso aqui, irmãos, é o que está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, quando Paulo diz, não apagueis o espírito. Sabe o que Saul fez? Ele apagou o espírito. Essa palavra aqui no grego é extinguir. A palavra extinguir não se refere à morada interior do espírito para a vida e o desenvolvimento espiritual. Essa palavra extinguir fala da presença do espírito como um fogo que inflama. Então é interessante vocês entenderem isso. Lá em Atos 2:3, diz que quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste, diz que apareceu línguas como que de fogo no meio deles. Fogo era símbolo de poder para adorar, para profetizar no Velho Testamento. E aqui nós vemos algo, não apagueis, porque esse é o sentido de apagar. É possível que o dom do Espírito Santo, concedido para o serviço espiritual, ele possa ser perdido, irmãos. É isso que está claro desse texto. Aqueles que são chamados por Deus. Saul foi, mesmo numa circunstância que Deus permitiu, porque o povo desejava. Deus tomou aquele homem como um desejo, ele era o desejo do povo, porém Deus permitiu que esse homem governasse. Deus abriu portas. Deus colocou ao lado dele um homem de grande envergadura espiritual. Samuel amava Saul. Deus repreendeu Samuel no capítulo 16 de 1 Samuel. Deus vai dizer até quando você vai ser complacente com o Saul, até quando você vai ficar tolerando isso? É o que Deus diz para Samuel. Porque Samuel amava Saul. Deus deu oportunidades, deu vitórias. Saul venceu os filisteus, Saul venceu os amonitas, Saul venceu as amalequitas. Se tornou um homem poderoso, mas à medida que ele se tornava um homem poderoso diante da nação de Israel, mais do seu vigor espiritual ele foi perdendo, mais do seu zelo por Deus ele foi perdendo. Então é importante que você observe isso. Aqueles que têm sido chamados por Deus para o lugar do verdadeiro serviço na sua casa, na sua igreja, eles podem extinguir o Espírito Santo. Eles podem perder o poder do testemunho. Irmãos e irmãs, existe sim muita extinção do Espírito Santo pelo serviço que não
agrada a Deus, aquele serviço que não se coloca aos pés do Senhor. Há muito fogo estranho aí operando e não fogo do Espírito Santo. Essa é a grande lição. É isso que Deus está nos advertindo em relação a Saul. Esse ponto é extremamente significativo. Então vamos estudar um pouco aqui sobre a queda de Saul. Isso é para nós, irmãos, uma extraordinária advertência. Embora, como eu disse para vocês, Saul tivesse obtido vitórias retumbantes contra os filisteus, amalequitas, amonitas, você vai ver que o grande interesse de Saul era pelo seu reinado e não por Deus. Vou mostrar dois exemplos. O primeiro está no capítulo 13, aqui de 1 Samuel, o versículo 8, quando ele estava em guerra contra os filisteus. Então, o princípio era que a guerra continuasse, então Samuel viria para oferecer um sacrifício a Deus. E o que aconteceu? Vou direto ao contexto para ajudá-los. A Bíblia diz que Samuel demorou. E Saul, ele se adiantou. E ele mesmo ofereceu o sacrifício e não esperou para Samuel. Aí no versículo 13, deste capítulo 13, Samuel chega, aí Samuel diz assim, Samuel diz para Saul, obrastes neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Imagine, irmãos, quantas lições, digo para vocês, debaixo das mãos e do nome do Senhor, quantas lições nós podemos tirar aqui? Ele poderia ter esperado só um pouquinho, irmãos, ele não esperou. Deixa eu contar um exemplo muito importante para vocês, muito interessante. Porque muitas vezes você não espera o tempo de Deus. Quantas vezes você acha que Deus está demorando? Quantas vezes você diz lá na sua alma, lá no fundo do seu coração, eu tenho orado tanto, tanto, tanto e Deus não responde. Irmãos, a gente fala isso sim, irmãos. Não adianta você dizer que não fala, fala sim. Irmãos, um dos grandes segredos da fé que não vacila, é saber esperar, mesmo que você esteja vendo tudo dando errado. Eu digo para vocês que isso é uma tortura, mas não tem outro caminho. Nós precisamos lembrar de Jó, quando ele diz assim, mesmo que ele me mate, nele eu esperarei. Esperar é um dos segredos mais profundos do nosso relacionamento com Deus, da nossa fé, esperar. Vou dar um exemplo para vocês. Êxodo capítulo 33. Irmãos, essa palavra esperar, ela é tão importante. Por isso Davi diz, esperei confiantemente no Senhor, e ele me ouviu quando clamei por socorro. Meus irmãos, nós temos tanta dificuldade de esperar. Quantas vezes nós não esperamos, irmãos, e nós agimos? Quantas vezes nós não esperamos e fazemos do nosso jeito? Êxodo capítulo 33, Moisés já estava 40 dias no Monte Sinai, e o povo impaciente chegou para Arão e disse, em relação a Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Faze deuses para que nós adoremos. E a Bíblia diz que Arão ouviu o povo. Moisés já estava descendo, irmãos. Moisés estava a caminho, irmãos. E eles não esperaram. Eles não souberam esperar. Moisés estava a caminho. Moisés estava descendo. Eles não esperaram. O que eles fizeram? Fizeram o bezerro de ouro. Arão fez aquele bezerro de ouro e o povo estava adorando quando Moisés chegou. Irmãos, houve um juízo de Deus, a ponto de Deus dizer para Moisés que aquele era um povo de dura cerviz, que Deus iria rejeitar todo aquele povo, que Deus iria fazer de Moisés uma nova nação. Deus estava indignado porque aquele povo não soube esperar. Deus havia tirado aquele povo do Egito com seu braço forte. Deus havia passado eles a seco pelo Mar Vermelho. Deus havia enviado para eles cordonizes quando eles queriam comer carne.
Deus dava para eles o maná todas as manhãs. Deus estava com eles. Deus estava sustentando eles. E eles não souberam esperar. Esperar. Questão de poucos dias. Moisés já estava há 40 dias lá no Sinai. Agora ele desceu e o povo não soube esperar. O que eles fizeram? Atraíram morte, irmãos. Aqui da mesma forma, olha o que Samuel diz para Saul, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre, por causa de alguns minutos, de algumas horas que ele não soube esperar, ele perdeu a bênção dele para sempre. Consegue ver isso, irmãos? Não é de estremecer o nosso coração? Eu fico pensando quantas vezes eu me adiantei, quantas vezes eu não soube esperar, quantas vezes eu agi sem pensar. Você pode pensar, imaginar, considerar isso na tua vida também? Quantas vezes, irmãos, e perdemos bênçãos eternas? Oh, irmãos, que o Senhor nos ajude a esperar. Espera no Senhor. Está dando tudo errado, não é como você quer. Não se desespere. Espere no Senhor. Espere. Peça ao Senhor, dá-me paciência, me ensine a esperar. Esperar é confiar. É confiar que Deus vai agir no tempo e na hora e no modo dele. Não é no tempo, não é na hora e não é do seu modo, é do modo dele. Veja que Saul diz assim, eu disse, versículo 12, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei. E violentei-me e ofereci holocaustos. Ele está se justificando. Ele estava dizendo assim, eu estava com medo. Eu estava com medo dos filisteus vir até mim. Aí eu não tinha buscado a face do Senhor. Aí tem uma versão, a revista autorizada, que diz assim, movido pelas circunstâncias. Movido pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Está vendo aí, irmãos? Nós não podemos nos mover pela circunstância. Não deixa as circunstâncias te enganar. Não deixa, meu irmão, minha irmã, eu falo aqui no nome de Jesus. Não deixe as circunstâncias te enganar. Não deixe. Você pode olhar para o lado, pode olhar para trás, pode olhar para frente, para todos os lados que você olhar. Talvez as circunstâncias te apertem. Então feche os seus olhos, não olhe para nada. Diga para o Senhor está dando tudo errado. Está dando tudo errado. Mas ainda eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar em Ti mesmo que tudo esteja errado, que tudo dê errado. Eu ainda vou esperar em Ti. Que palavras são aquelas de Jó? Mesmo que ele me mate, nele eu esperarei. Vamos para um outro episódio na vida de Saul para a gente entender o declínio dele. No capítulo 15, versículo 19. Não vamos ler o capítulo não, vamos ler esse texto que ele abre todo o capítulo para nós. 1 Samuel 15, 19 diz, porque não obedeceste à voz de Jeová, mas te lançastes ao despojo e fizeste o mal à vista de Jeová. Deixe-me explicar esse texto para você entender aqui a história. Nesse episódio, a guerra aqui era contra os amalequitas. No anterior, do capítulo 13, era contra os filisteus. Aqui era contra os amalequitas. Deus iria derramar seu juízo sobre os amalequitas, porque Deus havia dito que ele iria apagar o nome de Amaleque para sempre. Deus escolheu Saul para isso. E aí nós sabemos que Deus pediu para que tudo, exatamente tudo, fosse destruído, não sobrasse nada. Quando Samuel chegou no acampamento, ele perguntou para Saul se ele havia executado a vontade de Deus. Então Saul disse assim, sim, tudo, executei plenamente a vontade do Senhor. Só que Samuel começou a ouvir o mugido de alguns animais, o balido das ovelhas. Ele pergunta, que barulho é esse? Aí Samuel faz essa pergunta e o que Saul responde? O povo quis trazer essas ovelhas, trazer todos esses despojos para oferecer ao Senhor. Ele dá uma desculpa
E ele espiritualiza a sua desculpa para poder amenizar a sua situação diante de Samuel. Então, irmãos, nós sabemos que aqui Samuel dá a sentença final. Você vê que Deus é tão misericordioso que ele concede para Saul uma oportunidade. Só que nessas duas oportunidades nós vamos ver o tratamento de Deus pelo caminho da cruz. O que Deus quer é o coração de obediência. Então, se você observar esses dois atos, do capítulo 13 e do capítulo 15, parece que não são atos pecaminosos. São, para muitos, pode dizer assim, não são atos pecaminosos. Qual foi o pecado de Saul aqui? Irmãos, é interessante que se você observar esses dois atos de desobediência, eles estavam relacionados com a adoração. Você vê? O primeiro e o segundo estavam relacionados com a adoração. Por quê? Porque o assunto aqui é vida devocional. O grande segredo do coração que Deus busca é o coração de homens que têm vida devocional. No primeiro caso, Saul ofereceu o sacrifício para manter o povo unido e preparado para a batalha. Então, a adoração aqui tinha em vista manter o povo unido e preparado para a batalha. No segundo caso dos amalequitas, ele permitiu que o povo separasse o melhor dos despojos para oferecer sacrifício a Deus. Podemos dizer assim, Saul queria o povo motivado e alegre. Ele queria o povo motivado para a batalha e queria o povo alegre por causa da batalha. Está vendo? Um povo alegre, satisfeito e um povo motivado. Irmãos, sinceramente, não é isso que nós temos visto nos cultos modernos? O louvor que mantém o povo alegre, mantém o povo satisfeito. O louvor que mantém o povo encorajado. Veja o que as adorações modernas falam. Falam de nós. Nós. Esse aí é o altar, é a adoração de Saul. Irmãos, pelo amor de Deus, abre os olhos. Abre os olhos, ouçam essas músicas modernas, esses cantores modernos. Eles estão no espírito de Saul. Não é adoração a Deus. É adoração à obra, adoração à pessoa. Exalta-se a pessoa. Deus é só um mero objeto. As músicas cristãs modernas, elas só cantam isso. Para manter o povo motivado, para manter o povo triunfalista. Estão vendo? Para manter o povo alegre, adoração para alegrar o povo. Da onde nós tiramos isso, irmãos? Da onde nós tiramos isso? Deus busca o adorador. Deus quer o adorador. Eu até já disse muitas vezes, corrigindo algumas atitudes, quando as pessoas oram e falam assim, Senhor, faz de mim um adorador. Deus não faz nenhum adorador. Deus não gera adorador. Deus não produz adorador. Sabia disso? Adoração deve fluir de uma vida grata, de um coração obediente. Adoração combina com a obediência. Adoração é reação. Reação. Escreve isso. Reação. Este é o comportamento de Saul. Este foi o seu comportamento. Saul demonstrava mais interesse pelo povo. Ele demonstrava mais interesse que o povo adorasse a Deus à maneira deles e não à maneira de Deus. Ele tinha mais consideração com o povo do que com Deus. Saul tinha Deus como meio, como recurso. Ele realizava adoração para a obra prosperar. Escute, Saul realizava adoração para que a obra crescesse, para que sua obra triunfasse. Não é isso, irmãos, que o louvor não se tornou isso. O louvor e não a mensagem tem um lugar central nos cultos dos nossos dias. Por isso que a igreja tem sido espiritualmente tão fraca. Por isso que a igreja está tão fraca, porque esse é o espírito de Saul. Essa é a adoração de Saul. O pecado de Saul surgiu quando ele realizava um bom trabalho, uma obra muito grande. Ele estava vivendo os seus melhores dias. Mas aí o pecado, a desobediência, como uma raiz surgiu no coração dele. E como eu gostaria de falar isso usando tantos exemplos. É nesse tempo de prosperidade, de bonança, onde está tudo muito bem, é que o pecado vai vir, irmãos. Por isso, parece que esse é o caminho de Deus, nos mantém em constantes batalhas e lutas
para que nós não descansemos, para que nós não venhamos confiar na nossa carne. Meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude, que nós não venhamos jamais apagar o Espírito Santo na nossa vida. Jamais apagar o Espírito Santo na nossa vida. Eu quero colocar 4 assertivas aqui para concluir este assunto. Eu disse que nós iremos abordar 2 temas dentro do capítulo 16. Estes são os 2 temas. E aqui eu quero colocar 4 assertivas para falar sobre o extinguir o Espírito Santo. Foi o que Saul fez. Então, a primeira assertiva: os cristãos extinguem o Espírito Santo por tentarem trabalhar em sua própria força e não na dependência do Espírito. Segundo, o Espírito Santo é extinto pela deslealdade, pela infidelidade, pela nossa falta de dedicação e devoção a Cristo. Quando o dom do Espírito Santo é usado em algum outro propósito, além daquele no qual o coração de Deus está posto, com certeza nós estaremos naufragando no nosso chamado e, consequentemente, apagando o fervor do Espírito Santo como unção na nossa vida. A terceira assertiva: meus irmãos e irmãs, a tentativa de conduzir nosso serviço, a obra do reino de Deus, por meios mundanos, por meios carnais, por meios naturais, é uma permanente profanação das coisas santas. Nós não podemos, de maneira alguma, conduzir a obra de Deus com a nossa força. Se nós entrarmos por esse caminho, essa permanente profanação das coisas santas pela aliança com as coisas mundanas, com as coisas impuras, com certeza a força do espírito da cobiça, e aqui eu coloco Mamon, que é o amor ao dinheiro, no serviço ao Deus, ao nosso grande soberano Deus, fará com que o Espírito Santo se apague do nosso meio, em especial sobre a vida daqueles que têm servido no santo encargo do ministério. Deus jamais, jamais, meus irmãos e irmãs, ouçam isso, jamais permitirá que o fogo do seu Espírito seja misturado com fogo estranho no altar da devoção, no altar do nosso serviço a Ele. E por último, muitos perdem a unção e apagam o Espírito Santo, perdem o poder do Espírito Santo para o serviço e se tornam estéreis no resultado da eficácia do trabalho, porque prostituem o dom celestial, trocam o dom celestial, o encargo espiritual pelo poder do Espírito Santo, por um serviço sórdido, egoísta, que busca unicamente glorificar a vida daquele que serve, e não a vida daquele no qual servimos. Muitos deixam de exercitar o dom do Espírito, cultivar essa vida do Espírito, porque muitas vezes preferem um caminho mais fácil, um caminho cheio de mecanismos naturais, de forças carnais. E o grande segredo para você impedir que isso aconteça na sua vida é ter um altar de devoção a Deus, de relacionamento com Deus, de um face a face com Deus. Saul queria buscar a face de Deus, mas da sua maneira, quebrando o princípio. Meus irmãos, que ao estudar essas histórias de Saul e de Davi, nesse capítulo 16, possa o Espírito Santo nos ajudar a extrair grandiosas lições para a nossa vida. Por isso que esse tema é tão importante. Um mergulho na natureza terrena da nossa humanidade. Porque à medida que nós vamos estudando aqui a história de Davi, e aqui dentro dessa história incluímos muitas outras histórias, e dentro dessas muitas outras histórias, nós podemos extrair extraordinárias lições. Lições que vão nos guardar, meus irmãos e irmãs. Lições que vão nos pastorear. Lições que vão nos manter aos pés do Senhor. Que Deus nos ajude mais uma vez. Que a sua doce palavra fale a todos nós. Que seja
mais uma oportunidade de nós, debaixo do falar do Senhor, refletirmos a nossa vida. Este é o desejo de Deus. Que esta palavra te abençoe, que esta palavra nos corrija, que esta palavra nos anime, que esta palavra nos fortaleça, que esta palavra seja a própria voz de Deus, falando de maneira muito clara a cada um de nós. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, é no teu nome que nós oramos mais uma vez, pedindo a tua misericórdia, pedindo o teu socorro, pedindo a tua providência. Senhor, nós acabamos de ouvir tua palavra, de ler essas histórias tão profundas, tão recheadas de lições para nós. Porque nós podemos nos ver sim, Senhor. Nós podemos nos ver em Saul, podemos nos ver em Davi. Existe muito de Saul dentro de nós, Senhor. Muito. É por isso que o Senhor está com a tua palavra, com este cajado. Porque o Senhor quer fazer de cada um de nós, homens e mulheres, segundo o teu coração. Senhor, corrige tudo o que existe de Saul na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Tudo, Senhor. Tudo que está em nós, que tende a nos levar ao declínio de Saul. Corrija, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor nos deseja. Porém, mais do que ser desejados, nós queremos experimentar ser amados. Amados pelo Senhor. Porque o teu amor nos transforma. E nós não queremos, Senhor, desvalorizar, desprezar o teu amor. Porque nós não queremos apagar o teu Espírito Santo na nossa vida, no nosso serviço. Nos ajude a ver, Senhor, se a nossa vida e se o nosso serviço está debaixo da autoridade do teu Espírito. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ver, Senhor, se a maneira como temos servido é a maneira do Senhor, ou se é a nossa maneira. Nos corrige, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.